No vídeo de hoje eu vou ensinar como eu fiz essa animação 2D frame a frame no Toon Boom Harmony. A primeira coisa que você deve fazer ao abrir o Toon Boom, caso você esteja abrindo o Toon Boom pela primeira vez, é ativar todos os layers, porque como configuração inicial do programa você só vai ver dois layers, o de Line Art e o de Color Art. Então, para você visualizar o Underlay Layer e o Overlay Layer, você vai ter que vir em Edit, Preferências e em Avançado, você vai dar um checkbox nessa opção aqui, Suporte Overlay e Underlay Art. Feito isso, você já vai conseguir ver esses dois layers aqui e desenhar coisas neles quando for preciso. Outra coisa importante para habilitar nas preferências é uma configuração da timeline. Esse é um detalhe que com certeza você vai precisar depois, principalmente quando estiver rigando personagens. Em Edit, Preferências, Timeline, você vai selecionar essa opção aqui, Reduce Indentation. Essa configuração vai fazer com que a sua timeline fique mais compacta. Agora eu vou apresentar um pouquinho de cada ferramenta que a gente usa para desenhar e animar frame a frame no Toon Boom Harmony. Na animação 2D tradicional, frame a frame, eu faço um desenho por célula. As células são como se fossem os frames. Essa aqui é minha timeline e cada quadradinho desse vai ser um frame, uma folha de papel. Para visualizar maior ou menor, você vai dar zoom in no X e zoom out no Z. Esses atalhos também funcionam na área de desenho e na Node View. Esses atalhos, assim como outros, também podem ser alterados. Basta ir aqui em Edit, Keyboards e Shortcuts. Para mim, por exemplo, é melhor usar essa opção aqui, do Toon Boom Studio, já que eu uso ele desde a versão 4 e não havia nessa época outras opções de atalho, então me habituei e até hoje uso essa mesma configuração. Mas você pode escolher uma dessas outras opções aqui, principalmente se você já trabalhou no Flash ou no Animate. Selecionando essa opção, os atalhos do Toon Boom vão ficar iguais aos atalhos do Flash. Agora sim, vamos para as ferramentas. E bom, o Toon Boom, por ser um programa vetorial, de início, esse pincel não vem com configurações de um pincel de bitmap, onde você pode ter texturas, esse tipo de coisa. Porém, você pode selecionar esses outros tipos de pincéis aqui nas propriedades da ferramenta. E aí você vai perceber que, na verdade, o que o programa faz é aplicar a textura dentro de um recorte por onde o pincel vetorial passou. Para que esse pincel rija como um verdadeiro pincel de bitmap, você tem que mudar as configurações do Drawing para bitmap. Mas para essa animação vamos usar somente ferramentas vetoriais. Então vamos selecionar esse pincel aqui, o normal. Esse aqui está com o meu nome porque você pode alterar as configurações dele e salvar como um brush customizado. Basta ir nessa setinha aqui. E aí você vai ver que, entre outras configurações, você pode editar o Centerline Smoothing, que é uma espécie de ajuste que o programa vai aplicar sobre o seu traço. Então, quando o traço sai um pouquinho trêmulo aqui, o programa automaticamente ajusta. E quanto maior for o Centerline Smoothing, maior vai ser esse ajuste. O Contour Smoothing vai suavizar o contorno, a área externa do seu traço. E fora dessa janela, a gente vai achar uma outra configuração recente do Toon Boom para o traço, que é o estabilizador. E isso vai ser muito útil, principalmente lá na frente, na etapa de cleanup da nossa animação. Esse é um recurso muito parecido com o que a gente usa no Illustudio ou no Clip Studio. O Photoshop tinha um plugin que possibilitava esse recurso, que se chamava Laziness Zoom. Hoje em dia esse recurso já vem nativo no próprio programa. E assim como nesses outros programas, você pode aqui também alterar a intensidade desse estabilizador. Posso deixar no 5, que ele vai estabilizar bem pouquinho. Posso também deixar ali no 70, onde o nível de estabilização vai ser muito grande, mas o programa vai demorar muito mais para fazer esse traço. Vou deixar desligado por enquanto, porque agora a gente só vai rascunhar. E para fazer isso de forma mais dinâmica, eu preciso de velocidade no traço. Aqui você tem o lápis, e a principal particularidade dele é que ele vem com um traço por dentro, onde você pode adicionar nozinhos de controle do Bezier ou deletar e editar de forma bem livre. Com isso, você já deve ter notado que a diferença entre o brush e o pincel
é que o lápis é muito mais prático para fazer uma line art mais cuidadosa, que é bem a cara dessas novas animações vetoriais. Então, se eu quiser editar uma curva do pincel, eu vou ter muito mais trabalho, porque eu vou ter que editar por fora do traço, dos dois lados. Na maioria das vezes, então, é melhor eu desenhar com o pincel, fazer o rascunho com o pincel e fazer com o lápis a arte final, o cleanup, já que ele dá uma possibilidade muito mais prática de edição e vai nos dar um resultado bem mais refinado. E essa diferença nas duas ferramentas vai interferir também no uso de uma outra ferramenta, que é o cutter. Quando você estiver riscando com o lápis, você vai, de forma bem prática, poder cortar esses excessos de linha que se cruzam, essas interseções de traço, com essa ferramenta. Porém, no lápis vai ficar com esse defeito aqui. Para não ficar desse jeito, você pode mudar as configurações do Tip Style para Round. Mas essa configuração, na maior parte do tempo, ao menos para mim, não é vantajosa. E no pincel isso não acontece, fica simplesmente perfeito. Então, o que pode ser uma boa tática às vezes é você fazer a line art com um lápis e para aplicar o cutter nessa área de interseção, você vai transformar o risco de lápis em risco de pincel, aqui, nesse botãozinho. Pronto, agora você pode cortar as interseções como se tivesse riscado com um brush. Essa aqui é a borracha, que é uma ferramenta bem óbvia em qualquer programa, mas que aqui no Toon você pode alterar as configurações na janela de Tool Properties. Essa aqui é a ferramenta de texto. O Toon não é a ferramenta mais indicada para fazer animação de lettering. O After Effects é muito melhor para isso, mas ela é muito útil para quando você quer adicionar notas no seu take. Balde de tinta, que serve para preencher áreas com cor e que tem umas configurações bem legais. Eu posso fazer a line art num estilo em que eu não tenha que fechar o tempo todo a linha. E para pintar essa área na Tool Properties, você tem essa opção aqui, o Close Gap. E nessa numeração aqui, eu digo para o programa o quanto eu quero que ele reconheça essa área que estava aberta como uma área fechada, com linha. E você está vendo que aqui nesse desenho eu deixei um gap com uma boa abertura. Mas se eu configurar o Close Gap com 8, eu já posso pintar sem me preocupar que a tinta vaze. O que é um problema muito comum no Photoshop, por exemplo, onde a seleção ou o clique do balde vaza caso tenha essa abertura no traço. Veja mais uma vez que aqui eu tenho um quadrado, um círculo, que não está completamente fechado e que ao clicar a tinta não vaza para o quadrado. Bom, esses são os pontos principais que você deve saber sobre as ferramentas de desenho básicas do Toon. Vamos começar pela etapa do rascunho do movimento. Para alguns, essa etapa é conhecida como Rough, onde eu vou esboçar cada frame do movimento do personagem. Com o brush colorido, eu vou começar pela primeira pose. Assim como no movimento de andar, no movimento da corrida, o personagem joga o braço direito com a perna esquerda, sempre nesse movimento de alternância dos membros superiores com os inferiores. Agora eu vou para uma outra pose-chave, que é o momento em que ele está com o corpo mais baixo, com o peso todo sobre um único pé e prestes a dar o próximo passo. Essa pose também é conhecida como Down e vem logo depois da pose de contato. Agora eu vou ativar o Onion Skin, que é esse ícone de olhinho com os layers em vermelho. Nesses botões aqui em cima, você pode controlar quantos frames você quer ver à frente e atrás do cursor. Essas configurações também podem ser alteradas nesses sinais que ficam nas laterais do cursor da timeline. Para quem conhece o método clássico de animação, essa ferramenta meio que simula uma mesa de luz. Se essa área de desenho estiver pequena para você, apertando Ctrl F, você muda para o modo tela cheia da janela. Assim você vai ter um espaço bem maior para desenhar. Essa linha que eu fiz aqui embaixo é um guia para eu saber onde o meu personagem tem que pisar, para que o movimento não fique estranho. Se o pé dele passar dessa linha, vai parecer que o personagem está afundando no chão. Pronto, agora a pose de Down está feita. Vamos logo para o próximo passo. Uma coisa que eu posso fazer para desenhar esse frame mais rápido é copiar os traços do desenho e colar no layer onde eu vou querer uma pose parecida. Vou alterar a cor para poder fazer as modificações em cima. Agora eu vou redesenhar invertendo os lados do braço e da perna que o personagem joga nesse passo.
Então eu vou colocar aqui na frente o braço direito e a perna esquerda. Agora, usando a ferramenta de seleção e habilitando essa setinha vermelha nas configurações, que é a seleção por cor, eu posso selecionar só o rascunho que estava em azul e deletar pressionando o Del. Pronto, agora a gente tem os 3 primeiros frames chaves da nossa animação. Agora eu vou fazer para a pose de down o mesmo processo que eu fiz para o desenho dele jogando a perna. Copiei os riscos do drawing, colei no outro frame, agora eu vou trocar a cor para azul. Mais uma vez, vou fazer aqui a inversão. Agora a perna que pisa não é mais a direita, é a esquerda. Já inverti os membros dessa pose de down, agora eu posso apagar o rascunho anterior. Agora eu vou repetir alguns frames simplesmente apertando no R após selecionar a célula. Apertando o E você apaga. E assim você vai controlando a exposição dos frames na sua timeline. Com os frames estendidos pelo tempo que eu quero, eu vou ter uma noção melhor do timing que eu quero para essa animação. Pronto, o processo agora vai ser intervalar. E para isso eu vou criando essas brechas dentro do movimento, abrindo espaço para os frames intervalares. E agora mais uma vez eu vou ativar o Onion Skin, que é para eu visualizar os frames antes e depois dos intervalares. Aqui, como ele está jogando a mão do ponto 1 para o ponto 2 em movimento de arco, é importante que nesse desenho intervalar eu deixe a mão em cima dessa linha da curva. Agora eu vou desenhar a pose de passagem, que é o momento em que o personagem já começa a se projetar para cima. Aqui eu vou fazer uma quebra de junta, que é uma técnica que pode ficar legal no movimento às vezes. Nela, o personagem joga primeiro o cotovelo para depois jogar a mão. Aqui, eu vou ter uma quebra tanto no cotovelo quanto na mão. Agora, nessa pose, eu vou fazer como eu fiz anteriormente, que é copiar as linhas daquele desenho, colar e redesenhar fazendo as modificações que eu quero. Mas claro, você pode optar por não fazer dessa forma e desenhar do zero. É bem possível que o resultado fique até melhor. Mais uma vez, com a ferramenta de seleção configurada na setinha vermelha, eu posso excluir só o que tiver em azul. Uma coisa que eu posso fazer para os frames que eu reaproveitei outras poses é aumentar um pouquinho o frame com o passo esquerdo, e isso já vai dar a sensação de que o personagem nesse passo fica mais próximo da câmera. Já no momento em que ele joga a perna direita, ele vai estar mais distante, então eu vou reduzir um pouquinho a escala desse desenho. Os frames que vêm logo em seguida desses, eu vou alterar um pouquinho também. Aqui vai ficar o frame em que mais uma vez ele se projeta para cima. E agora eu vou repetir aquele esqueminha de copiar o desenho e inverter os membros. É legal destacar os membros do lado de lá para que você não se confunda ao longo da animação. Agora vamos ajustar o timing priorizando algumas poses. E você faz isso repetindo o frame delas na timeline. Como eu quero que a pose do passo fique por mais tempo, é ela que eu vou repetir. Quando eu fizer isso, a gente vai ter a sensação de que o personagem fica mais tempo no alto devido ao impulso que ele deu nesse passo. E agora, para não parecer que esse frame congelou um pouquinho, eu vou colocar intervalos que se aproximem dessa pose. Então eu vou colocar um intervalo aqui e aqui. Vou fazer essa perna indo um pouquinho mais para cima, como se o impulso estivesse jogando ela ainda mais para o alto. Agora esse novo frame eu aumento uma célula e o anterior eu reduzo uma célula. Acho que vai ficar um resultado legal aqui, a perna indo para cima enquanto o braço está descendo. Vou mudar a cor do traço de preto para a cor que eu estou rascunhando. Agora eu dou um play para ver como é que está ficando o movimento. Ok, agora já temos o looping completo em rascunho. A próxima etapa vai ser desenhar por cima desse esboço. E para facilitar a nossa vida, vamos criar um novo drawing para essa etapa. Aqui, nesse botãozinho. Aqui, vamos mudar o nome para desenho. E esse antigo eu vou renomear como esboço.
Agora, acima de cada frame do esboço, eu vou desenhar com o preto. E para melhorar um pouco a visualização do traço em relação ao esboço, dando 2 cliques sobre a cor, eu posso tirar um pouco do alfa dela ou deixar ela mais clarinha, aqui, ó. Agora, nessa etapa, eu já posso usar aquele estabilizador que eu mostrei lá no início da aula. Aqui a gente vai desenhar o cabelo, roupa e outros detalhes do personagem, já prevendo a animação deles por cima do esboço. Nesse momento, eu vou pensar na animação de overlapping do cabelo, roupa e outros detalhes de ações secundárias, de squash e stretch em algumas partes do corpo ou até mesmo smear, se você quiser. E para manter as proporções de detalhes que são iguais em diversos frames, você pode copiar e colar reposicionando. E aqui eu só não vou aproveitar o cabelo, porque ele vai se mover nesse frame. Vou fazer a mesma coisa com o pé aqui, que é só copiar e colar no frame seguinte. Daí eu reposiciono e desenho do zero os detalhes que vão mudar nesse frame. Depois que eu desenho todos os frames correspondentes ao esboço inicial, eu vou fazer pequenas correções no movimento e adicionar outros detalhes, como esse da lateral da camisa do personagem, por exemplo. Pronto, agora temos desenhados todos os frames do movimento do personagem. As próximas etapas vão ser a arte final desses frames e a colorização. Até o próximo vídeo.